Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um conjunto de notas sobre cardiologia e o foco são os ritmos cardíacos lentos, as bradiarritmias. Isso aí. A ideia é destilar o essencial, né? O que são, os tipos, como abordar, tudo baseado nessas fontes. Exatamente. Para começar, assim, a definição mais básica é uma frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. Só que, claro, a partir daí, a coisa complica um pouco. Vamos explorar essas nuances que as notas trazem. Com certeza. As notas começam falando de problemas lá na origem do ritmo, as disfunções do nó sinusal. O que seria isso exatamente? Olha, basicamente as fontes listam 3 tipos principais, né? A própria bradicardia sinusal, que é o ritmo normal, só que mais lento. Certo. Aí tem o bloqueio sinoatrial, que é quando o comando lá do nó sinusal falha para sair para o resto do coração, sabe? E tem a chamada síndrome braditaqui, essa é curiosa. É uma condição que o coração fica alternando, períodos muito lentos com outros muito rápidos. Tipo uma gangorra mesmo. Nossa, essa bradicardia parece bem complicada de manejar. Saindo do nó sinusal, as notas dão bastante destaque para os bloqueios atrioventriculares, os BAVs, Ah, sim. que afetam a condução mais para baixo, né? Quais são as causas que as notas apontam? Então, a principal causa citada é a degenerativa. É tipo um desgaste natural mesmo do sistema elétrico, que vem com a idade, né? Entendi. Logo depois, vem a causa isquêmica, muitas vezes ligada a infartos, que acabam danificando essa fiação do coração. É fundamental entender os diferentes graus desses bloqueios, sabe? Certo. E como é que esses graus aparecem na prática? Como eles se manifestam diferente no eletro, por exemplo? Bom, as fontes descrevem bem os padrões no ECG. No BAV de primeiro grau, o sinal elétrico demora um pouquinho mais para passar dos átrios para os ventrículos. O intervalo PR fica sempre mais longo, acima de 200 milissegundos. Mas assim, todo o impulso acaba passando, tá? Ok, então é uma lentidão constante mais previsível. E os bloqueios de segundo grau? Aí a gente tem 2 tipos com comportamentos bem diferentes. O MOBID-1, que também chamam de Wenck-Basch, ele é como um sinal que vai enfraquecendo, sabe? O intervalo PR aumenta um pouquinho a cada batida, aí aumenta mais, até que uma hora falha, pula um batimento. É um aviso que vai chegando. Entendi, um padrão progressivo. Isso. Já o MOBIDS 2, ele é mais abrupto. O intervalo PR fica lá, fixo. Pode ser normal ou não. Mas de repente, sem aviso, pá, o impulso falha. Pula um batimento do nada. Nossa, bem mais imprevisível esse. Entendi a diferença no padrão. E o último grau? O bloqueio atrioventricular total, o BAV-T. Aqui, a comunicação entre as câmaras de cima, os átrios, e as de baixo, os ventrículos, se perdeu completamente. Cada um bate no seu próprio ritmo, sabe? Totalmente independentes, uma desconexão elétrica total mesmo. Entendi. Então, essa distinção entre os tipos não é só um detalhe técnico, né? Ela aponta para riscos diferentes. As notas até falam em supra- e infrarricianos. O que isso quer dizer? Exatamente. Essa classificação é crucial. Ela se refere à localização do bloqueio, em relação a uma estrutura-chave chamada feixe de His. Certo. O BAV de primeiro grau e o MOBIDS-1 geralmente são suprarricianos. O bloqueio está acima dessa estrutura, mais alto no sistema. São vistos como mais benignos, digamos assim. Ok. Agora, o MOBIDS-2 e o BAV de terceiro grau, esses costumam ser infrarricianos. O problema está lá no feixe de His ou abaixo dele. E esses são considerados mais malignos, com risco maior de parada cardíaca e tal. Caramba. E essa localização, ela afeta como a gente trata o paciente? Diretamente. Uma pista importante vem da largura do complexo QRS lá no eletrocardiograma. Se o QRS é estreitinho, isso sugere que o bloqueio é mais alto, suprarriciano. E esses tendem a responder melhor à atropina, um remédio que acelera a condução ali naquela região. Faz sentido. Agora, se o QRS é largo, aí geralmente indica um bloqueio mais baixo, infrarriciano. Nesses casos, a atropina não costuma funcionar bem e a chance de precisar de um marca-passo é bem maior. Entendi. A lógica é clara. Então, como é que fica a abordagem geral para o paciente na prática? Olha, se o paciente está estável, tranquilo. O primeiro passo é investigar e tratar a causa base, né? Se for algo reversível. Tipo o quê? Um remédio, talvez? Isso, pode ser efeito colateral de medicamento, pode ser um desequilíbrio de eletrólitos, isquemia. Às vezes, ajustar um remédio de pressão, tratar a tireoide, já resolve. Certo. O marca-passo definitivo mesmo, ele entra em cena se tem sintoma claro por causa da bradicardia ou naqueles bloqueios mais avançados, tipo MOBID-2, BAVT, quando a causa é permanente. Entendi. E nos casos de instabilidade? As notas até listam uns sinais, né? Pressão baixa, confusão mental, sinais de choque.
dor no peito, falta de ar súbita. Pois é, nesses casos graves, a urgência é total. E o algoritmo, baseado no AHA 2020, segundo as fontes, é bem claro. Primeiro tenta a atropina na veia, 1 miligrama repete a cada 3 a 5 minutos até um máximo de 3 miligramas. E se não resolver? Ou se for um bloqueio que a gente já sabe que não responde, tipo o infraiciano? Exato. Se for ineficaz ou não apropriado para o tipo de bloqueio. O passo seguinte é o marcapasso transcutâneo, aquele externo, sabe? Colado na pele. Sim, sim. Ou então usar drogas como dopamina ou epinefrina para tentar estimular o coração. E se mesmo assim não funcionar? Aí a situação é bem crítica, precisa chamar um especialista urgente e considerar passar um marcapasso transvenoso, que é aquele eletrodo temporário que a gente insere pela veia até chegar no coração. Uau. Ok, então, para a gente recapitular. Definimos a bradicardia, vimos os problemas que podem começar lá no nosso sinusal, como a tal síndrome bradi-TAC. Isso. E detalhamos bem os BAVs. Entendemos como a localização, supra ou infraiciana, afeta o risco e o tratamento inicial. Exato. E vimos que, para quem está estável, a busca é pela causa. E para quem está instável, tem um protocolo de urgência claro. Atropina, marcapasso externo ou drogas, até chegar no marcapasso definitivo se precisar. Perfeito. A lógica é essa: identificar o nível da falha elétrica e a condição do paciente para guiar a terapia. E para a gente pensar um pouco, né? Já que as fontes apontam a causa degenerativa como a principal para os BAVs, o que isso significa para o futuro, com a população envelhecendo cada vez mais? Será que o desafio vai ser só implantar mais e mais marcapassos? Ou será que a gente vai precisar de novas abordagens para lidar com esse desgaste natural do sistema elétrico? Fica aí a questão para refletir.